Pronto. Então, oi, pessoal, estamos aqui de novo com mais um tema muito importante para trabalhar com vocês. E hoje nós temos, até agora, duas convidadas muito especiais, mas acho que daqui a pouquinho vai chegar mais uma, né? Que são a Ana Tereza e a Lisa. Meninas, se apresentem, por favor. Vai, Ana Tereza, você primeiro. Bom, meu nome é Ana Tereza, eu sou professora da rede há 23 anos, trabalhei na Escola 407 Norte há 2 anos, sou da área de educação especial, desde que eu entrei na rede eu tenho pautado o meu trabalho ou na área de educação especial ou na área de alfabetização, que são as minhas paixões, né? E aceitei o convite das meninas para a gente fazer um debate sobre a questão racial, né? É uma coisa que atravessa a minha vida desde o momento que eu nasci, então eu acho que é uma coisa muito importante que a gente precisa falar. E deixar claro que não só agora, mas que é um tema que ele corta toda a educação. Então, que se fale em novembro, que se fale em fevereiro, que se fale em janeiro, que se fale o tempo todo, porque só por meio da educação que a gente pode mudar a nossa história. E já que se tem um mês para isso, vamos fazer uma festa, né? No mês de novembro. Fala-se o ano inteiro em novembro, ó. Agora, então, a Lisa se apresenta, Lisa. Olá, tudo bom? Meu nome é Lisa Fernanda, sou professora da rede temporária há 4 anos, sou pedagoga, tenho uma regência de 15 anos em escolas particulares, vivenciei muito esse impacto assim, do critério racial nas escolas particulares, bastante. Realmente, eu concordo com a Ana Tereza, que não é, o mês de novembro é só um símbolo, né? Mas falar sobre isso é uma coisa que tem que falar durante o ano todo, para ter aquela consciência sobre que não... para tentar quebrar um pouquinho essa questão essa questão de preconceito, racismo, a discriminação, para as pessoas entender que a história do Brasil, a cultura negra também faz parte da história do Brasil, né? Tentar relevar isso. E estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada para todo mundo. Está sendo uma coisa muito interessante para mim. Tá certo. Então, bom, né, essa semana a gente veio trabalhando a questão da Maria da Penha, né? Que é um tema muito importante, e a gente sabe que a questão da Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher, a questão do machismo estrutural, tem uma temática, uma questão racial que ela precisa ser trabalhada à parte, né? Não como todo, porque a questão do feminismo é uma questão, e a questão do feminismo negro, às vezes tem alguns outros pontos importantes que a gente precisa muito dialogar. E por isso nós estamos aqui hoje, para ouvir um pouco das meninas, para saber a contribuição delas com relação a isso, o que elas pensam, como elas veem essas questões. Lisa, você quer começar? Não, nós tínhamos começado falando sobre a questão que... Estava falando do ponto que a gente estava, antes de começar a gravar, nós estávamos falando um ponto interessante, que, na minha concepção, o fato de ser mulher e o fato de ser negra, a sociedade faz questão de diminuir a gente, de limitar a gente, que mulher negra, mulher não consegue, mulher não dá conta, e do fato de ser negra, agrava. Por mais que um Brasil tão com toda misturas, ainda acontece isso. No século XXI, né? Completando essa ideia, no Brasil, nós temos a mulher negra, ela foi... o papel dela está fechado na questão de ser empregada doméstica. Não há problema nenhum em ser empregada doméstica, é um emprego remunerado, reconhecido. O problema é que o único trabalho que é reconhecido para a mulher negra é ser empregada doméstica. E engraçado, aí o pessoal fala, mas qual é o problema disso? É que não se pensa em oportunidades, não se pensa na mulher negra como médica, não se pensa na mulher negra como advogada, como professora. Ano passado eu vivi uma experiência, aliás, acho que a gente tem N experiências, né? Mas para ilustrar o que eu estou falando.
novembro do ano passado, no dia 3, eu fui visitar uma amiga em São Paulo, e ela mora num condomínio vertical de classe média alta. Eu levantei cedo, fui fazer minha corrida como eu sempre gosto, e voltei. Na hora que eu voltei, ela tem a entrada do prédio dela, tem uma porta e uma contraporta. Então, a contraporta só abre depois que a porta está fechada. Eu me embananei um pouquinho, aí uma senhora olhou para mim e falou assim, é seu primeiro dia de trabalho? Então, esse, gente, é o pensamento de muitos. Quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em racismo estrutural, a gente está falando disso. A nossa sociedade ela foi estruturada para que a mulher negra, o único papel possível para ela é ser a empregada doméstica. Se a gente for ver os experimentos sociais, e tem vários vídeos circulando pelo Instagram, pelo Facebook, se você ver você coloca um grupo de pessoas numa sala, se você ver uma mulher limpando a casa, ela é empregada, se ela for branca. Agora, quer dizer, se ela for negra. Se você vê um homem negro correndo, ele é um assaltante. Então, isso, a nossa sociedade, o pensamento da nossa sociedade é estruturado dessa forma. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos dar oportunidade para que as pessoas aprendam que isso é errado. Exatamente. E esse racismo, no Brasil, ele é o mais preocupante, porque é o seguinte, eu passei um tempo na África do Sul, nem na época do final da Apartheid. Ele é bem notório, o racismo lá. Era, né? Eu não sei como é que é agora. Eu estou falando daquela época. É assim, um lado os negros andavam, outro lado os brancos andavam. Eles não entravam em lojas que eram para branco e não entravam em lojas que eram para negro. Aqui no Brasil, o racismo não é muito desse jeito. O racismo é pior. É como você falou, um homem de terno, um homem branco de terno é advogado, promotor. Um homem de terno negro, ele é motorista. Segurança, motorista. E assim, eu nesse caso, assim, eu sou muito mais... Eu me sinto muito mais ofendida por fato de a mulher não dar conta. Isso me choca mais. Me choca muito mais. Porque, felizmente, eu nunca sofri nunca sofri racismo tão de cara desse jeito. Por exemplo, eu não consegui um emprego por causa do meu cabelo. Mas as pessoas já duvidaram de eu fato de ser professora. Ser professora? Nossa, é tão diferente, já aconteceu. Mas o fato, para mim, no caso de ser mulher, que a pessoa... Eu não acredito que você é dona de empresa, eu não acredito que você é professora, eu não acredito que você fez isso e isso. As pessoas não acreditam do fato de eu ser mulher. Isso que me incomoda. Você tem que lavar a casa, você tem que limpar a casa porque você é mulher. Não porque está precisando. Isso é uma coisa que me ofende mais. Mas falando do racismo, eu acho que essa diferença, esse racismo no Brasil, ele é muito mais perigoso. Porque as pessoas falam assim, não, eu não tenho racismo, eu não sou preconceituosa, mas, nossa, ele é médico? Ele é médico? É muito isso. Como você falou, um atleta correndo, é um ladrão, é um bandido, alguma coisa assim. Isso acontece. E assim, eu deparo isso diretamente porque eu conheço gente de várias classes, eu adoro conversar com gente. E eu vejo muito isso, as pessoas falando assim, eu não sou racista, mas eu não me envolvo com gente assim. Eu não sou racista, mas eu não acredito que a Lisa pode ser professora. Não, esse negócio de consciência negra, gente, é bolera. Aqui no Brasil não tem racismo. Beleza, não tem aquele discriminação que não pode entrar negro não pode entrar junto com o branco no ônibus. Aqui não tem isso. Mas a pessoa, quando entra um negro no ônibus, as pessoas ficam desconfiadas. Será que é bandido? Já vai pedir. E assim, é velado, porque as pessoas não... Muita gente já sabe como é que isso da cadeia, isso dá processo, isso dá polêmica nas redes sociais, as pessoas guardam para si. Mas você consegue ver na cara da pessoa o incômodo de um negro entrando no ônibus, de um negro entrando numa loja chique para comprar uma roupa. Eles têm muito isso. Infelizmente, como você falou, esse racismo estrutural no Brasil, ele é bem pior, na minha opinião, do que o apartheid e a segregação dos Estados Unidos. Tem um livro da Jamila Ribeiro que ela fala quem tem medo do feminismo negro. E cada capítulo ela vai contando situações que ocorreram ao longo da vida dela. E ela fala também sobre a questão do lugar de fala. Né? Quando a gente fala em feminismo, nós estamos lutando, não é para dizer que a mulher é melhor que o homem, a gente está lutando para que nós tenhamos oportunidades iguais. Quando a gente fala da mulher negra, a gente tem que colocar um caixote a mais, porque a gente adiciona o racismo. Né?
E aí vem o que a Lisa falou. No Brasil, o Brasil não se reconhece como um país racista, muito embora 52% da população seja negra, muito embora 70% da população que está dentro dos níveis de pobreza sejam negros, quando 60%, 70% da população carcerária é negra. Quando a gente vai subir os morros, são negros, porque os negros saíram da senzala, não tinham para onde ir, favela. viraram as favelas, então o Brasil não se reconhece como racista. E aí, quando a gente vem para a situação da mulher, isso cria... a gente tem que fazer uma outra análise. Por quê? Nós estamos lutando para ter os mesmos direitos que os homens. As pesquisas mostram, mulheres ganham menos, mulheres não são contratadas, porque, olha, você pode ter filho, então você vai pegar licença maternidade, eu não te quero na minha empresa. E aí, quando você coloca a mulher negra, nós temos o racismo, porque o negro não trabalha. Prova disso, o negro não trabalha e o negro não tem a formação adequada. Prova disso, nós temos a fala da Cristina Junqueira, que é uma das donas do Nubank, que ela foi fazer uma entrevista no Rosa da Viva. Qual foi a fala dela? É difícil contratar negros. Por quê? Porque ela não quer nivelar por baixo. Ela está mentindo, gente? Não, isso é um fato. Como a Joana colocou, os negros são aqueles que mais deixam o estudo, são aqueles que menos têm escolaridade, são aqueles que menos acessam os cargos gerenciais. Então, se eu quero ter uma empresa boa, eu vou contratar por baixo? Não, eu não vou. Mas, por outro lado, quando eu tenho uma empresa como o Magazine Luiza, que quer fazer uma ação afirmativa, o que a sociedade faz? É racismo contra o branco. Eu só posso falar em racismo quando uma raça domina a outra politicamente e economicamente. Hoje, nessas eleições agora, nós elegemos a primeira vereadora negra em Curitiba. Nós estamos em 2020. A primeira mulher negra, e mesmo assim nós já ouvimos comentários de tipo assim, são negros jovens que estão chegando que não sabem fazer política. Nós não sabemos fazer a velha política, mas nós estamos tendo a oportunidade de fazer a nova política. Né? Mas voltando ao que eu queria falar, que era o lugar de fala que a Djamila fala. Eu tive a oportunidade 2 vezes na minha vida de conversar com 2 pessoas diretamente brancas que falaram para mim, não existe racismo no Brasil. É muito fácil uma pessoa branca falar que não existe racismo, porque ele não vive isso, ele não sofre a discriminação, ele não sofre o preconceito. Então, como que ele pode falar que não existe racismo? Eu posso imaginar o que seja uma pessoa passando por um tratamento de câncer, mas eu jamais vou viver a experiência porque eu não tive câncer, graças a Deus eu não espero ter. Então eu posso ter o quê? Empatia. E é isso que nós pedimos para as pessoas. Empatia. Entendam. As pessoas, a raça negra sofre preconceito todos os dias, em todos os momentos. E isso nos enfraquece, isso nos deixa vulnerável. Isso faz com que as pessoas neguem a própria raça, o que é muito comum. A Joana é psicóloga, pode dizer que existem pesquisas, entrevistas de psicólogos que fazem acompanhamento de pessoas negras que negam a sua própria raça por conta do sofrimento, gente. Nós lutamos todos os dias. As mulheres do sofrimento, negras... da falta de representatividade. Joana... Exatamente, é engraçado. Ana Tereza, desculpa, você falou de representatividade, porque é muito engraçado. Eu não sei se você também passou por isso, né? Mas eu alisava o cabelo desde meus 3, 4 anos de idade. Eu fui assumir o cabelo com 30 anos. E as pessoas sempre falavam para mim que eu tinha que alisar o cabelo. Isso assim, eu não tô culpando quem falava isso, porque em 1990, 1980, não tinha tanta afirmação do negro, não tinha produtos de cabelo para negro, não tinha. Eu falo muito isso porque isso é uma coisa que realmente me marcou. Então eu alisava o cabelo porque meu cabelo era ruim. Meu cabelo era feio. E quando eu assumi o cabelo, foi muito engraçado porque as pessoas falavam assim: "Nossa, você tá tão bonito, mas se não fosse seu cabelo?" Falava muito assim, entendeu? E é engraçado, porque agora, depois de muito tempo, que está começando a ter produtos para cabelo crespo. E é incrível, Ana Tereza, que até entre os negros, ele tem um pouquinho disso. Porque, por exemplo, o meu cabelo é crespo, meu cabelo não é cacheado, meu cabelo não é ondulado, meu cabelo é crespo.
Ele é, para quem entende, meu cabelo é 4A, 4B, sei. 4C. Uhum. Meu cabelo é daquela linha. E as pessoas assim, Lisa, mas tem um produto, pessoas negras falando para mim, tem um produto que cacheia o cabelo. Eu falo assim, gente, mas meu cabelo não vai cachear. Meu cabelo é crespo. Então, até as pessoas negras, até para entender que cada um tem um cabelo de um jeito, vai demorar. E, infelizmente, como eu não lembro quem falou assim, a escravidão não tem nem 200 anos que acabou. Então, infelizmente, vai demorar muito tempo. E assim, eu espero que esse tempo não seja tão longo assim, né? Para as pessoas tratar os seus semelhantes, os negros, como uma pessoa normal. Não ter que falar assim, por exemplo, a Lisa, a primeira negra a fazer isso. Não, a Lisa, que é formada em isso, com excelente currículo, passou. Não ter que precisar enfatizar que a pessoa é negra, a pessoa é isso. Porque no dia que as pessoas olharem a pessoa pelo currículo, pelo que ela é capaz, eu acho que o Brasil vai começar por aí. A pessoa olhar o seu cabelo e falar assim, nossa, seu cabelo é tão exótico. Entendeu? Para mim, o cabelo liso é exótico, porque eu não tenho cabelo liso. Então, para mim, o cabelo liso é exótico, né? Então, quando as pessoas começarem a parar de fazer essas coisas, esses pequenos relatos, quer dizer que eu acho que está tendo a igualdade, está começando a equiparar. Infelizmente, vai demorar um pouco, né? A gente tem um longo caminho. Eu acho que a internet ela trouxe uma gama de possibilidades, principalmente para a raça negra, porque a questão da representatividade. Se a gente olhar a televisão hoje, nós temos alguns apresentadores aqui e ali, mas na época que eu era criança, o que a gente tinha era Xuxa, Angélica e Eliana. Né? Então, era aquele cabelo liso, caindo nas costas. Eu lembro que quando eu era criança, eu cortava a saia, minha mãe brigou comigo várias vezes, eu cortava as saias e colocava na minha cabeça para ter o cabelo balançando, né? A toalha, né? A toalha. Exatamente. Mas hoje nós temos plataformas que permitem que a gente tenha acesso a outras pessoas negras. Então, eu tenho um influencer negro, eu tenho, por exemplo, eu sigo o AD Júnior, que está fazendo um trabalho fantástico sobre a divulgação da cultura negra. Agora ele lançou o canal Trace Brasil, que são só com negros. Então, isso traz uma possibilidade, gente, que é imensa. Então, as pessoas estão falando, é mimimi. Não, não é mimimi, porque agora nós temos voz. Antigamente, a gente não tinha. Então, as redes sociais trouxeram vozes, trouxe voz para a raça negra que a gente não tinha. E com isso, as pessoas se informam mais, as pessoas trocam ideias, as pessoas trocam currículo, as pessoas trocam informação. Então, a discriminação não é que ela não acontecia antes, ela acontecia, mas antes ela não era... ela não virava notícia, né? Eu não podia compartilhar, como foi o caso do Miguel, como foi o caso do Rio de Janeiro, das balas perdidas que aconteceram. Não é que a gente está falando mal da polícia, é porque 95% dos jovens que são negros, 85% dos jovens que são negros são mortos pela polícia. Então, a polícia precisa pensar... E a gente pensando no outro o lado contrário, eu vi uma reportagem que os policiais que entram na favela, a maioria é negro, ou seja, que o branco está lá mandando, entra lá, faz isso lá. Eu vi isso sendo fantástico, eu levei um susto, porque das duas pontas as pessoas estão sofrendo. Então, tanto o policial que chega e vai atirando, eu não tô generalizando, né? Porque eu não posso fazer isso. Quanto os policiais que entram, que sobem as favelas, faz aquelas missões que tem a chance de levar tiro, essas coisas, são os negros que estão entrando. Então, até na corporação militar está acontecendo isso, né? Isso é uma reportagem que passou no Fantástico. E aí a gente vem para a questão da mulher. Hoje, tem pesquisas que mostram que cerca de 50% a 60% dos lares, quem está à frente são o quê? São mulheres. E que estão criando seus filhos sozinhos. Aí, se a gente for olhar, qual é o nível de educação dessa mulher? Né? Olha, a escravidão teve início no Brasil, a escravidão negra teve início no Brasil em 1530. Foram 338 anos de escravidão. Nós vivemos, né, 132 anos de liberdade. Se a gente colocar isso em linha do tempo, a gente fala que em 2, 3 gerações. Na família da minha mãe, eu e meus primos, eu tenho 45 anos. Nós fomos os primeiros a ter acesso a terminar o ensino médio. A minha mãe voltou a estudar agora com 70 anos para realizar o sonho dela de terminar os estudos, porque com 6 anos
a minha avó colocou ela para trabalhar. Mas por que minha avó fez isso? Porque a educação que ela tinha, a informação que ela tinha era: o que põe comida na mesa é dinheiro, não é estudo. O que foi dado, foi ensinado a ela, foi sempre a quê? A trabalhar. A geração da minha mãe, dos irmãos dela, são 6 irmãos, que trabalhando em casas como empregados domésticos desde os 7 anos, o que eles viram? Olha, é estudar. Então, todos os meus tios, irmãos da minha mãe, investiram na educação dos seus filhos, porque eles viveram isso, eles viram que, estando na casa de pessoas que investiam na educação dos seus filhos, eles tinham uma melhora de vida. E isso eles internalizaram e eles aplicaram. Então, todos os filhos dos irmãos da minha mãe investiram na educação dos seus filhos. E isso a gente está tentando passar para as gerações futuras. Mas se a gente pensar que essas mulheres que hoje estão à frente dos seus lares, como a mãe do Miguel lá, que estava trabalhando e desceu com a cachorrinha da patroa e o filho dela ficou sozinho, são mulheres que não têm acesso à educação. Então, quando a gente fala em políticas sobre feminismo para a mulher negra, a gente precisa pensar em políticas que valorizem a educação, que mostrem para essas mulheres que educação é uma possibilidade real, que ela pode ser uma pedagoga, que ela pode ser uma advogada, e isso leva tempo. E isso envolve toda uma sociedade de brancos e negros. Eu gosto muito daquela frase: não é só dizer eu não sou racista, mas é lutar contra o racismo. E eu luto contra o racismo quando eu faço esse tipo de ação na minha escola, quando eu vejo alguma coisa errada, eu denuncio. Quando eu trago uma pessoa para minha casa para trabalhar, eu vejo e eu vou atrás para ver se não é uma criança. Porque a gente fala: eu vou ajudar. Vai ajudar? Vai ajudar como? Se essa criança não tem nem tempo para estudar. Gente, isso eu vi ao longo toda a minha vida. Eu trouxe para cuidar. Não, trouxe para ser empregada doméstica. Que é a questão da mais-valia. Tem um documentário do Antônio Calone, eu não lembro se ele é o autor, mas ele está no documentário, é Filhas do Sol, que fala sobre o tráfico de meninas. Vai lá no Nordeste, fala para o pai: olha, eu vou levar ela para dar uma vida melhor. Essa menina, ela foi levada para um garimpo, a virgindade dela foi leiloada, e daí, essa menina, estou falando de uma menina de 12 anos, né? E essa menina, ela passa a ser vendida como prostituta. Aí a gente fala: mas gente, isso é horrível. Mas quando as mulheres negras chegaram ao Brasil, foi feita a mesma coisa com ela, porque escravo, gente, era uma coisa caríssima. Então, o que os senhores de escravos faziam? Eu não queria estar investindo sempre naquele produto. Então, eles criavam fazendas de reprodução. Eles prometiam aos homens negros: olha, se você me gerar 20 escravos, você vai ter sua liberdade. Então, imagina o que essas mulheres sofreram, o quanto que elas foram subjugadas, quanto que elas foram humilhadas. E essas mulheres, elas precisam ser empoderadas. E 132 anos de discriminação não vai resolver isso, e não resolveu. Então, a gente precisa de políticas efetivas. E uma delas é as cotas. Só que antes de chegar nas cotas, a gente precisa de uma educação básica de qualidade. Porque senão eles não chegam lá nas cotas. Eu tenho uma amiga minha que ela é assistente social na procuradoria. E a gente conversando sobre essas questões, ela falou: Tete, quando chega na hora das provas subjetivas, os candidatos das cotas, eles caem por terra. Por quê, gente? Por que acontece isso? Porque os negros têm acesso a uma educação que não tem tanta qualidade quanto o branco. Então, são coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa avaliar qual é o tipo de educação que essas crianças estão recebendo. E a maioria dos negros tem acesso à educação pública. Eu sou fruto da educação pública de qualidade, mas muitos não têm. Então, nós precisamos garantir uma educação pública de qualidade. Nós precisamos garantir um SUS de qualidade, porque a maioria da população que é negra e não tem acesso a uma saúde de qualidade, vai aonde, gente? Ao SUS. Então, quando eu falo de feminismo, eu estou falando de uma gama de rede de apoio que precisam ser valorizadas, que precisam ser garantidas. Não é só simplesmente falar: vamos acabar com o SUS. Não pode, gente. Não pode, porque grande parte da população
brasileira precisa do SUS. E olha que ele ainda não funciona com qualidade. Porque se a gente for olhar, ainda tem um problema gravíssimo. As mulheres negras que estão grávidas, que quando vão ter filhos, elas são largadas lá sozinhas. Tem pesquisas que comprovam isso, gente. Isso é um crime. Mesmo assim, a gente precisa garantir que esse sistema continue, porque é o que a gente tem hoje. Então, a gente precisa garantir que ele continue e que ele melhore. Ai, falei demais. Ainda, peraí. Não, ainda tem. Você falou tudo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque as pessoas ficam. Por que tem que ter um dia da consciência negra? Porque a população negra foi o maior deslocamento feito de uma raça, foi da população negra, gente. Eu estou falando de 4,8 milhões de pessoas que foram tiradas da sua terra e trazidas para cá. Aí algumas pessoas falam, mas eu não tenho que pagar pelos meus antepassados. Mas nós temos? Nós temos que continuar pagando por isso? Não, vocês não têm culpa, mas vocês podem ajudar a melhorar o nosso sistema. Nós temos que investir, quando a gente for votar, a gente tem que ver quem é aquele sujeito que eu estou elegendo. Porque ele que vai fazer as políticas públicas. É ele que vai votar lá para aumentar a contribuição do professor de 11% para 14%. Mas é só R$200 no meu salário. Gente, R$200 é muita coisa. É uma conta de água, é uma conta de luz. É uma feira que você faz. É um quarto, um oitavo do plano de saúde que a gente paga. É um valor muito alto. Então, a nossa sociedade, se a gente pensar como ela é estruturada, vamos falar sobre essa questão da contribuição. Qual foi a proposta que foi feita? Vamos escalonar. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Não, colocaram tudo a mesma coisa. E aí, quando a gente traz isso para a população negra, vamos ver a questão das cotas, né? Que é tão polêmica. Tão polêmica. Gente, no Brasil a gente tem cota para índio, para alunos de escola pública, então isso entra alunos brancos também, que se ele estudou a vida toda na escola pública, ele vai ter acesso à cota. Nós temos a cota para os indígenas, e nós temos a cota para negros, e nós temos a cota para indígenas, já falei, para pessoa com deficiência. Isso. Nós temos cotas para todos esses grupos. Por que só a cota para negros que incomoda tanto? Nós temos várias religiões politeístas, né? Nós temos, por exemplo, a religião grega, que os gregos adoram vários deuses. Por que só a religião de origem afro, de matriz afro, que incomoda? Não é? Eu fui criada dentro da religião católica porque minha avó assim fez, então não estou defendendo essa ou aquela religião. São questionamentos que a gente precisa fazer. Quando coloca, olha, não existe racismo no Brasil. Então, por que quando eu chego num bloco, o porteiro manda eu ir para a área de serviço? Porque quando minha mãe foi no supermercado, isso tem o quê? Acho que eu morava aqui, acho que essa história tem uns 10 anos. Minha mãe sempre foi no mercado, ela leva a sacolinha dela, sempre foi assim. Nós entramos no mercado, segurança começou a nos seguir. E ela deu um piti dentro do mercado. Ela falou, gente, aqui, a minha sacola está vazia. Por que ele estava seguindo a minha mãe? Porque ela era negra. Simples. Mas no Brasil não existe racismo. Ana Tereza, é engraçado. Isso aí só vai mudar, aliás, vai ter que mudar. Quando deixa eu reformular o que eu vou falar. Como você fala de políticas públicas, vai ter que iniciar na escola. Por que acontece? Tem aquele ditado que fala assim que a criança não nasce racismo, não nasce com preconceito. E a família, a sociedade impõe isso nela. Se a gente, como, por exemplo, em história, eu estava comentando com os professores de 5º ano da escola que eu estou trabalhando, e o que mais fala em história do Brasil agora, e eu até ano passado tinha até uma resistência, porque o currículo, a Base Nacional Comum, não fala de história do Brasil, Brasil colônia, império e república. Fala a miscigenação, os negros, os índios, a importância. E eu falei assim, nossa, que chato, porque a gente tem que falar... Eu adoro falar de história do Brasil. Só que agora, realmente, pensando, as crianças precisam de ter essa cultura, principalmente na base.
para olhar o outro e não ter comparação, ter respeito. Infelizmente, nós não temos que quebrar o muro do pensamento da criança, nós temos que tirar tijolo por tijolo. E assim, e de fato, esse negócio de não tem racismo no Brasil, não tem racismo no Brasil, não tem. Mas o elevador de serviço está ali, tá? Você usa aquele, as pessoas compararem, né? Então, eu acho que a base realmente é a educação. E engraçado que eu não vi nenhum político, acho que só Cristóvão Buarque, que falava muito, enfatizava muito a educação. E assim, não adianta a gente lutar pelo SUS, lutar por um sistema mais digno de todos, uma justiça, se não trabalhar muito a educação no Brasil. A cada dia que passa, a educação no Brasil está sendo mais roubada, vamos assim dizer. Menos situações, menos investimentos, financiamentos, tirando conteúdos, tirando conteúdo que tem uma colega minha falou para mim assim: para que tirar? Não vale a pena ter sociologia, ética e filosofia no ensino médio. Eu não aprendi nada. Aprendeu. Se você sabe questionar, você sabe indagar, você sabe falar isso, que você teve aquilo no ensino médio. Ou você vai ter aquela educação de 1970, que era a educação para preparar você para o mercado de trabalho. Vocês nem tinham essa matéria. Você era técnico e alguma coisa. Porque faculdade para a escola pública, que a maioria é negro, não precisa. Que é isso que estão querendo fazer agora. Então, assim, a educação, como você falou, você tem que rever muito bem quem você coloca no governo para ver quem tem a prioridade em educação. Porque a educação faz as pessoas questionarem, né? E ficar muito preocupado com como é que vai ser o currículo que a gente vai educar para as crianças. Para futuramente não falar assim, o SUS não presta. Por que o povo está reclamando? Senzala, como é que é a favela? É um lugar, não é favela, mas é comunidade, né? Como é que é? A comunidade. Porque eles mudaram o nome porque favela é muito feio, né? Tem umas coisinhas assim. Vamos mudar o nome para ficar menos esquisito. Não tem racismo, não, mas, poxa, a pessoa não se veste direito, né? Poxa, a menina, para que usa esse cabelo desse tamanho? Aquela coisa, assim. E assim, isso aí são essas coisinhas. Então, para mim, a base mesmo é a questão da educação que tem que melhorar. Não tem que se lutar pela educação, porque aí o que acontece? Vai tendo esses pensamentos assim, o SUS não presta, o SUS só dá gasto, não precisa do SUS, mas ninguém pensa no... só tem negro, mas porque o negro rouba mais. Claro que o negro vai roubar mais, porque o negro não tem oportunidade. Se não tem oportunidade, eu não estou generalizando. Tem gente que nasceu para o negócio mesmo. Eu estou falando nem só de negro, não. Estou falando de tem gente que nasceu para o crime mesmo, que gosta. Mas eu estou falando assim, mas por que tem mais negro? Porque o negro, quando ele vai entregar o currículo, ele não consegue trabalhar. Aí, dependendo do caso, a pessoa vai ter que roubar. Vai ter que entrar num crime. Aí você está numa comunidade. E lá tem um cara da boca de fumo e oferece para você entrar no tráfico para ganhar muito dinheiro, você acaba entrando, né? Aí acaba sendo preso. Mais ou menos isso. Tem o Silvio Almeida, quem tiver oportunidade, ele tem um livro que ele fala sobre o racismo estrutural e ele participou do Roda Viva e tem uma entrevista dele com a Gabriela Prioli no YouTube. Quem tiver oportunidade de ver, fantástico. E ele é um advogado, e ele fala sobre o racismo dentro do sistema judiciário, tanto americano, né, norte-americano, como no Brasil. Né, que eu estava falando sobre a questão da foto que a gente não tinha gravado ainda, né? Tem uma foto que foi publicada sobre os promotores que assumiram no judiciário do estado de São Paulo. Dos 24 promotores que tomaram posse, apenas 3 eram mulheres e não tinha nenhum negro. Então, nós estamos sendo julgados por pessoas brancas. Gente, quando eu falo de representatividade e lugar de fala, eu falo disso. Ninguém entende como funciona, como o negro se organiza, a não ser que ele seja negro. Há crimes e há crimes. Nós temos sentenças pesadas para crimes totalmente diversos, simplesmente pelo fato da pessoa ser negra. O Silvio Almeida ele conta um fato que
As drogas mais baratas, que são de fácil acesso para pessoas de baixa renda, que são pessoas negras, as sentenças são mais pesadas. As drogas mais caras, que são acesso a pessoas de alta renda, que são pessoas brancas, a sentença é mais leve. Os casos que a gente tem visto de erro de justiça, aquele rapaz que ficou 3 anos preso aqui no Distrito Federal, gente, que cor que ele é? Negro. A maioria dos casos de erro de julgamento são pessoas negras. Quando a gente fala em depender do sistema de justiça, a gente coloca a pessoa negra de maneira extremamente vulnerável, porque o racismo está dentro do sistema judiciário também. Teve um debate que o Fantástico promoveu sobre... Não foi um debate, eles fizeram uma reportagem sobre 2 pessoas que tiveram acesso a uma faculdade e a um concurso público concorrendo como negros, e ambos não eram negros. E aí uma promotora virou e falou assim, mas se ele se considera negro, ele é negro. Esse é o pensamento. Ela é loira, tá? Vou descrever ela, não estou dizendo que é o fato dela ser loira que gera questão, mas ela é uma mulher branca, loira. Gente, as oportunidades dadas a ela foram as mesmas que as minhas? Não. As pessoas gostam muito de falar em meritocracia. Eu só posso falar em meritocracia se as pessoas partem do mesmo ponto com as mesmas condições. E no Brasil não funciona dessa forma. A minha mãe, para me manter estudando, minha mãe lavava roupa para fora. Minha mãe lavava roupa de segunda a segunda. As minhas oportunidades eram as mesmas que a dos meus colegas, que chegavam em casa e não tinham que ajudar a mãe a lavar e passar? Não, não eram. Quando eu fui fazer vestibular, eu consegui fazer um cursinho preparatório porque eu ganhei uma bolsa. Porque senão eu teria que continuar estudando em casa sozinha, ajudando minha mãe a lavar e passar. Graças a Deus eu consegui chegar aqui, mas não foi fácil. Se eu pudesse ficar o tempo todo estudando, seria muito mais fácil. Então, nós estamos falando de questões de oportunidade. Nós temos pessoas que levantam 4 horas da manhã e chegam em casa meia-noite e vão fazer a comida para o dia seguinte, para poder ter o que comer, porque senão eles vão ficar o dia inteiro com fome, porque eles não têm dinheiro para comer. E aí eu tenho um jovem que levanta, o café da manhã dele está na mesa, ele não precisa se preocupar em pagar a conta, ele não precisa se preocupar em pegar ônibus lotado, em pegar Covid. Ele não precisa se preocupar com isso. Gente, quais são as chances desses 2 passarem no vestibular? É a mesma? Não, não é. Ana Tereza, você falou um ponto que sempre cria uma polêmica para mim. As cotas de negro, ela está sendo muito desorganizada, na minha opinião. Porque, assim, eu não posso te explicar isso. Todo mundo aqui no Brasil está se considerando negro. Sim. Você reparou nisso? Como você falou, a menina loira se considera negra porque ela teve um parente assim. Mas, de fato, o que é cota de negro? É você igualar. O que é fácil? Uma pessoa que estuda numa escola privada, de alto nível, que só entra filho de senador, filho de deputado, pessoas famosas. Entrou alguém aí, ó, a Cristiane. Ela entrou agora. Olá, tudo bom? Oi, Cris. Cristiane bem? entrou agora. Aguardando. Vamos contextualizar a Cris aí e dar continuidade. Então, eu posso terminar meu pensamento? Então, olha só. Todo mundo se considera negro porque tem uma coisa. Mas será que aquela pessoa que considera negro teve o que você passou? Porque olha só, Ana Tereza, eu não passei pelo que você passou. Você acha justo eu pedir cota de negro? Eu não passei por nada disso que você passou. Felizmente, eu fui muito privilegiada. O meu pai era do Ministério das Relações Exteriores. Eu passei a minha infância inteira morando no exterior. Eu tive tudo do melhor. Fui aluno de escola pública, porque na minha época a escola pública era de boa qualidade. Se não fosse de boa qualidade, meu pai me colocaria na escola particular. Aí eu não sei o que é uma luz, uma água, uma luz se não ser paga. Tive tudo do bom e do melhor. Nunca sofri um racismo, um preconceito direto. Já sofri. Começou a discriminação comigo, a injúria, quando eu assumi o cabelo. Com 30 anos que eu já estou com uma cabeça mais elevada, que eu levo a pessoa. Tá. Eu teoricamente ignoro. Dependendo do caso, eu parto para cima, né? Eu nunca sofri. Eu não acho,
a minha opinião, não precisei pegar ônibus, 2, 3 ônibus para ir trabalhar. Eu fiz católica por opção minha, porque eu queria um curso na católica específico. Eu não precisei, falei assim, cara, ou eu faço o NB, ou eu faço o NB, porque eu não tenho dinheiro. Eu tive condições. Então, eu não concordo que eu vou tirar uma cota de negro, uma cota de uma pessoa que tem mais necessidade. Isso que está acontecendo no Brasil. A pessoa fala assim, eu tenho negro na coisa. Mas a pessoa nunca passou por isso. Isso também está faltando ética para a cota. Está faltando ética, porque... E eu falo isso assim de coração. Esse é um pensamento. Tem gente que não concorda com o que eu falo. Mas eu tenho direito. Mas você tem direito, mas você só passou por isso? Porque é essa que é a questão. É essa que é a questão. Porque tem pessoas que tiveram muitas oportunidades e está tirando a cota de gente que não teve oportunidade nenhuma. Essa que é meu questionamento. Eu falei assim, por isso que tem que rever. Eu acho que a cota de negro tem que ser uma coisa histórica mesmo. Como é que é o histórico desse aluno aqui? Tem que ser uma coisa justa. Porque, assim, minha discriminação é por causa do meu cabelo? Meu cabelo não me tirou emprego, pelo contrário, meu cabelo até abriu muitas portas. Depois que eu assumi, abriu até muitas portas. Eu até acho engraçado. Eu falei, por que eu não assumi meu cabelo antes, gente? Por que eu não tinha esse pensamento antes? E assim, mas eu, Lisa Fernanda, nunca tive nenhum problema diretamente por causa da cor. Tanto que minha família assim, é um barato. Eu sempre brinco assim, eu sou a mais clara da família. Porque todo mundo, pelo menos a família do meu pai, são pessoas negras, né? E eu por exemplo, como eu vivi numa família que não tinha, que tem branco, negro, índio, baixo, alto, gordo, pessoa com um poder aquisitivo mais baixo, outro com poder aquisitivo mais alto, tinha tudo. Eu nunca me senti assim participativa de um grupo em si. Para mim era tudo a mesma coisa. Quando a gente entra numa escola pública, quando a gente entra numa faculdade, quando você começa a entrar em outros grupos, você percebe que tem essas coisas, aí você se assusta. Aí eu falei, gente, por que não é igual a minha família, que todo mundo reconhece todo mundo como pessoas? É porque ela é negra. Não, porque na minha família não tem isso, graças a Deus, não teve isso. E é bem miscigenado. Então, voltando assim, que eu vou um pouquinho. Eu acho que a cota, ela tinha que ser reestruturada, como eu falei para vocês. Nem todo mundo que está falando que tem direito, ela passou pelo que você passou, Ana Tereza, ou em outros demais de pessoas no Brasil. Entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que a Cris podia se apresentar agora para a gente, né? E falar um pouquinho sobre a opinião dela, então, sobre essa questão, né, do feminismo negro, do machismo e do racismo estruturais. Pode ser, Cris? Pode. A gente já chega já no impacto, né? Com as coisas que estão que afetam o nosso sistema, né? Bom dia, né? Que seja bom para todas nós. Falar de feminismo negro, hoje já não cabe mais falar feminismo, né? Nós temos que falar no plural, porque são os feminismos negros e são os feminismos também, né? Dentro dessa pluralidade toda que a gente tem. A luta feminista do lado das mulheres pretas, né? E das mulheres que entram dentro dessa etnia, é uma luta muito sofrida, é uma luta antiga e uma luta que precisou ser revista porque ela não estava contemplada nas lutas das causas feministas, né? Então, a gente precisou fazer esse apartamento, assim podemos dizer, para que as nossas causas, enquanto mulheres pretas e mulheres... Aí vem mulheres pretas periféricas, aí estão 500, né, nomenclaturas de mulheres pretas. Pudessem, esse olhar sensível pudesse se voltar para essa causa. O que gera, para algumas pessoas que não têm informação, como uma afronta, como algo que é
uma briga, algo que disputa, e na verdade não é, na verdade tudo se imbrica. São mulheres, de uma maneira geral, querendo todas as suas causas atendidas e querendo a sua representatividade. Não há um lugar que coloque, pelo menos no que a gente entende quando a gente está estudando sobre isso ou pesquisando sobre isso, não há um lugar que coloque um grau de importância, que um feminismo é mais importante que o outro. A questão não é essa, né? A questão é despertar para os olhares sensíveis das diferenças que existem entre nós mulheres, que isso é a causa maior. E essa diferença, esse singular, é o que vai fortalecer a união. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. E muitas vezes o próprio sistema, o próprio patriarcado, porque ele luta por isso, ele quer colocar essa questão de disputa, como se fosse, agora não é mais só o feminismo, porque as mulheres pretas querem, as mulheres asiáticas também querem, todas as mulheres querem ter seus direitos, né, alcançados e querem ser reconhecidas. E eu penso que quanto mais, melhor, né? Porque a questão de que nenhuma menos é essa, é nós todas juntas, com causas distintas, porque somos diferentes, né? Mas trazer esse olhar para a nossa causa, sem uma disputa do que é mais importante do que não é. Às vezes isso gera um desentendimento e a gente cai nas armadilhas do patriarcado de que estamos competindo. E na verdade não é isso, né? O termo sororidade vem aí para nos mostrar que nós estamos em comunhão, em compartilhamento das ideias uma com as outras. E aquilo que uma alcança, as outras todas vão alcançando. Mas é importante que todas alcancem. E esse todas é um plural enorme. Quanto à questão do racismo estruturado que a gente vive, e então falar do que a gente vive é complexo, porque a gente está vivenciando, né, enquanto está falando, é uma questão muito delicada. E é preciso ser falada, a gente precisa de voz, a gente precisa desse nosso lugar de fala para expor nossos pensamentos sem que fique na esfera da reclamação ou do famoso mimimi, né? Que a gente fica escutando, tá sendo vitimista, tá se colocando no lugar pejorativo. Ninguém quer estar no lugar pejorativo e ninguém se coloca lá, né? Se a gente está lá é porque alguém nos colocou, né? Uma questão de uma reação, né? Uma consequência que ocorre. E o que é importante a gente observar é que que estamos conseguindo falar sobre isso, que antes não se conseguia falar. E o que não quer dizer que antes não ocorria, porque se a gente às vezes conversa com pessoas mais velhas, as pessoas falam, agora as pessoas estão falando sobre isso. É porque agora as pessoas estão tendo esse espaço, por exemplo, agora a gente está tendo essa oportunidade de conversar aqui entre nós, né, entre as pares aqui, para discutir sobre isso. A escola está abrindo esse caminho para que isso seja discutido, seja refletido. O que antes isso não era possível. E aí a gente precisa enxergar as camadas que ele se forma, né? Que esse racismo, as camadas dele são muito profundas, assim. E são muitas camadas, né? E aí a gente precisa entender o como lidar com isso. E é o como que a gente vem desenvolvendo. E a gente só vem desenvolvendo esse como porque a gente está vivenciando isso a cada dia. Não tem uma receita de bolo para a gente dizer para os nossos alunos, ou para dizer para os nossos filhos, para a nossa família, você age assim para tal situação. Até porque as situações estão sempre se modificando, né? E é uma característica nossa do ser humano, a gente está sempre em evolução, graças, né, a deusa, a quem quiser. A gente está em evolução. E essa evolução nem sempre ela também vem só para o bem. A evolução vem para coisas perversas também. Então o racismo se reestrutura com essa evolução do ser humano, com as informações que a gente tem. E a gente precisa estar lidando com isso constantemente. E aí, acho que o eixo principal de tudo isso é o respeito,
que a gente tem que partir daí para os nossos alunos, nossos filhos, os nossos familiares. A nossa primeira instituição, né, que é a família, é ensinar o respeito, que não é um papel da escola, né? A gente não pode esperar que o nosso filho tenha 4 anos, entre na escola, porque o professor diga para ele que ele precisa respeitar os outros. E aí, então, a gente está fazendo uma coisa muito inversa. Isso aí a gente tem que ensinar em casa para o nosso filho, o respeito. Mas eu só posso ensinar o respeito a partir do momento que eu também entendo o que é esse respeitar. E falta essas informações, falta esse saber, assim, vamos dizer, porque nem é conhecimento mais, é um saber. Falta a gente se apropriar desse saber de respeitar o outro, a outra, seja quem for, do jeito que ele é, para que as coisas possam começar a se equiparar, nem tanto se igualar, porque a gente não é igual, a gente quer equidade, que é diferente de igualdade, entendeu? E aí esse sistema está aí, um sistema sórdido, complexo, um sistema que é racista, um sistema que é machista e que tem se mostrado misógino também, a gente também está lidando com isso hoje em dia, porque a gente tem que desfazer essa porção de ódio que está se criando entre as mulheres, né? Com as mulheres, não é nem entre as mulheres, é com as mulheres. Aumentam os números a cada dia de mulheres mortas, que a gente falar de machismo, de racismo, tá tudo imbricado, a gente tem que falar de feminicídio, a gente não pode deixar isso de lado. E quando a gente fala de feminicídio, a gente também tem que ir para singularidades, a gente tem que saber quem são essas mulheres que morrem, da onde elas são e que classe elas pertencem e que etnia elas pertencem, e a gente sempre vê um número maior de mulheres pretas morrendo também. Se a gente for falar de doença, saúde, SUS, a gente também vê esse número maior de mulheres pretas passando por várias mazelas, e no fim, todas mulheres. E então a gente também tem que acordar para falar com os nossos filhos e educandos que existe uma pessoa, um ser que está matando as mulheres. E aí, quem é este ser? E por que isso acontece? Eu acho que é aí que é o papel nosso de educador, de mãe, de tentar trazer isso. E mostrar que as coisas não são estanques, assim, que tudo está junto. A gente tem que falar de todo um sistema para os nossos alunos. Que as mulheres morrem porque elas culturalmente são desvalorizadas, isso é cultural, isso é histórico. A gente tem que trazer esses assuntos para a sala de aula, como né, de uma maneira que eles entendam sempre, pensar no contexto, né? E fazer esses nossos filhos e alunos ter essa leitura que Paulo Freire já falava, a leitura de mundo, né? Não só ali ler aquele livro ali e a criança trazer alguma coisa sobre, por exemplo, meu filho teve agora no 2º ano, era para fazer uma pesquisa sobre preconceito, depois da entrevista de sábado, a professora fez um trabalho sobre preconceito, discriminação, eles tinham que trazer essas diferenças e racismo, e era uma pesquisa, e foi super interessante ver eles pesquisarem, eles trazerem numa aula, mesmo que online, que muitas vezes a gente fica desmerecendo esse ensino, né, que está aqui remoto, que a gente não queria, a gente não quis, mas é o que nós temos podendo hoje, é o que o sistema está oferecendo, e sempre o como, né, e como a gente fazer disso o melhor que a gente pode. E aí veio essa questão de falar na sala, e aí veio o feminicídio, passou pelo meio disso, porque a pesquisa já estava agregada, e veio Lei Maria da Penha, e meu filho queria saber quem era Maria da Penha. E aí você tem que, né, buscar e tá sempre pesquisando, porque esse também é o papel da mãe, independente de ser mãe professora. Ser mãe é estar sempre em pesquisa, gente, porque né, as crianças estão evoluindo e a gente tem que estar indo atrás para poder acompanhar esse ritmo. E aí eu fui explicar e eu achando, porque a gente ainda tem muito desconhecimento com a criança, eu sinto que a gente tem. E eu explicando, tentando achar uma forma de dizer para ele, Maria da Penha foi uma lei que por conta de uma mulher que foi agredida pelo marido, ela brigou anos para... Aí ele queria saber quantos anos ela brigou. Aí eu falei, ela foi agredida em 83, mas aí foi em 2006 que a lei saiu. E ele, como adora matemática,
está se descobrindo, fez uma conta rápida assim, falou, nossa, mais de 20 anos, né? E aí eu não tinha, sabe, me atentado para isso, para pensar nisso, para ver o quanto, eu digo, gente, é uma pessoa que foi agredida em 83 pela primeira vez, a segunda em 93. E aí 2002 reconhece esse direito, para 2006 saiu uma lei, isso é luta, né? A gente vai falar. Isso é luta. E que bom que ela conseguiu, né? E quantas não conseguem, não estão aqui para contar a história? E é por isso que a gente está aqui, a gente está conversando disso. Não só por essas que conseguem contar a sua história de agressão e vítimas de violência, mas das que não conseguiram contar. Porque as que não conseguiram, elas não são nem estatísticas, elas nem estão lá naqueles números para a gente poder dizer assim. E se a gente for pesquisar quem são essas que não estão, a gente se assusta que o número de mulheres pretas e negras que sofrem a violência, seja qual for, é muito grande. Então, a questão é entender o porquê que existe esse tratamento assim na sociedade tão irregular, tão desigual, e como que a gente ensina para uma criança, para um filho, para um aluno, que isso não está certo. E o como que a gente ensina que isso deve mudar. Porque a gente tem que plantar neles a semente da mudança, né? Porque a gente só falar de número também e dizer, e trazer sempre essa discussão e falar que morre tanto, e fala, a gente tem que também fazer propostas e tá, acho que muito mais aberto para a escuta das propostas que eles têm, porque eles têm propostas. Eu vi a aula deles online nesse dia e eles apresentaram umas propostas que me fizeram repensar muitas coisas a respeito disso. Bom, gente, assim, está maravilhosa, né? Essas falas de todas, Ana Tereza, Lisa, Cristiane. Eu quero dizer da minha alegria, né? E está estendendo para a escola, né? Da escola clássica 407, já tenho oportunidade de estar com vocês nesse momento e dizer assim, que eu estou emocionada, porque é essa educação que eu acredito. Essa educação que não está limitada naquele conteúdo programático que a gente recebe para trabalhar com as nossas crianças. Né? A educação ela tem que ter sentido, ela tem que ter significado. Né? Então, mais uma vez, lembrando Paulo Freire na sua leitura de mundo. Né? Então, se a gente consegue ler o mundo, aí sim a educação faz sentido para a gente. E se ela faz sentido para a gente pode transformar vidas. Né? É para isso que a educação está aí, para transformar vidas. Então, assim, eu quero já agradecer demais a fala de vocês, agradecer a oportunidade e dizer para as famílias, né, que estejam assistindo isso, que é isso, vamos não criar para as nossas crianças, para os nossos estudantes, essa leitura de mundo, essa oportunidade de entender que a gente fica transformando. Então, assim, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Que grandioso esse momento. Que lindo. Que momento que está me deixando assim muito feliz, muito orgulhosa de estarmos na nossa escola e proporcionando essas falas maravilhosas. Parabéns a todas as três. Que empoderamento. Que lindas vocês são. E está passando isso para as nossas famílias, para as nossas crianças, e é momento de muita conversa sobre isso, porque é na escola que nós vamos conseguir essa mudança. E quando nós sentirmos esse poder que está dentro de nós temos 3 professoras aqui, 3 professoras maravilhosas, e o quanto vocês têm para contribuir para que essa luta, claro que a vitória vem, é uma luta nossa,
de todos nós e da escola, da educação, e viva a educação. Viva as professoras. Viva essas educadoras maravilhosas. Obrigada. Eu cheguei até a ficar emocionada. Olha, eu gostaria de agradecer também, meninas, a participação de vocês. Realmente, eu também me emociono com esse tipo de projeto. Eu acho que esse debate, essa discussão, eu tenho certeza que as gerações que vão vir aí vão vir diferentes, porque ouvir isso, trabalhar isso, né, na cabecinha ainda da criança é uma coisa que mexe, vai influenciar na formação subjetiva desses sujeitos, né? Isso me traz muita esperança, assim, dentro do coração, sabe? E gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a atenção de vocês, a disponibilidade de vir aqui, nos ensinar um pouquinho, nos ajudar a aprender um pouco mais e a passar esse conhecimento, né, para frente, para a nossa escola, para os nossos alunos, para a nossa comunidade escolar, tá bom? Vocês são muito maravilhosas. Eu tenho muito, muito orgulho de ter vocês como companheiras de trabalho, né, de amizade. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Interessante, né? Uma manhã de quinta-feira, a gente falar de umas ideias tão assim que nós queremos falar e muitas vezes a sociedade não permite a gente falar desse jeito, né? Agradeço a oportunidade. Eu acho que a minha vida é fruto daquela frase do Paulo Freire, né? A educação não transforma ninguém, ela transforma os homens transformam a sociedade. Né? Então, acho que o nosso papel aqui é fundamental. Trazer para a sala de aula, a gente não precisa, eu não quero trabalhar uma história que fale sobre a escravidão, traz uma história com animais, tem tantos animais trabalhando na questão da diversidade, traz para a sala de aula e dali você parte, porque, gente, tem que ser trabalhado isso todos os dias. Tem tantos influencers negros aí fazendo cultura, fazendo música, fazendo livro. Então, traz isso para a sala de aula, mostra para as crianças. O negro não está só na cadeia, o negro não está só fazendo coisas ruins, tem muito negro fazendo coisa muito boa. E nós podemos ajudar isso. Como? Traz para a sala de aula, mostra que existem outras possibilidades. Esse é o nosso papel. Hoje nós temos acesso hoje a uma gama de profissionais aí, e a gente pode mostrar para essas crianças que existe possibilidade. E aí em casa é a conversa, é a leitura, é a orientação, porque só por meio da educação que a gente vai mudar a nossa história. E é o papel de todos, é do negro e do branco, porque sozinho a gente não vai fazer nada. Porque a gente já foi colocado numa caixinha, como a Lisa falou, durante muito tempo. Sozinho a gente não vai fazer nada. A gente tem que fazer como sociedade. Obrigada pela oportunidade, espero que a gente tenha outras possibilidades de falar sobre isso, porque tem muita história para contar. Eu agradeço também e me coloco à disposição naquilo que eu puder ajudar e trocar, né? Porque eu acho que isso aqui é muito mais uma rede de troca, né? De aprendizagem, de construir novos saberes, do que a gente passar uma mensagem. Me coloco à disposição da escola, doida para que volte esse momento da gente estar numa sala, né? Junto, indo fazer alguma coisa. Estou desenvolvendo uns projetos na área de arte, dança e teatro, que se a escola quiser, depois a gente conversa lá na escola para a gente fazer com as crianças e abordar a lei dos estudos das matrizes africanas e indígenas, para que as crianças possam contemplar e se apropriar disso, para que não fique só uma coisa, né, que a gente sente às vezes que está só lá no currículo, fazendo parte do PPP lá da escola, mas que a gente possa praticar e experienciar no corpo. E aí me coloco à disposição da escola no que precisar, e eu que agradeço essa oportunidade de poder trocar aqui ideias com vocês. Certo, então, gente, vou encerrar aqui. Muito obrigada.